O amor de Deus construiu um jardim perfeito, lindo, maravilhoso, colocou o homem lá. O amor de Deus fez isso. O homem deu as costas, o amor de Deus continuou crescendo, alcançou uma nação, deu direções e continuou amando, 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 até o dia que a pedra fundamental do amor de Deus foi estabelecida na cruz do Calvário. Foi lá que o amor foi consumado, foi lá que foi estabelecido, foi lá que foi colocada a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental do amor de Deus. Lá, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora é vida, vida em abundância, agora é paz, alegria, contentamento, satisfação, abundância. Em quem? No amor dele, na cruz. O amor de Deus está posto. E o Espírito Santo não está preocupado com a nossa postura ou conduta no ambiente religioso. Ele quer saber da nossa história, da nossa vida, seus negócios, do seu trabalho, na sua escola, na faculdade. O Espírito Santo quer conduzir você no seu relacionamento. O Espírito Santo quer conduzir você como mulher, como esposa, como homem, como marido, como filho, como pai, como mãe. Deuteronômio 6:1 diz assim: esta é a lei, isso é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Eu quero hoje, nesse culto convida, compartilhar com vocês essa palavra que fala das primeiras orientações do Senhor, das primeiras direções do Senhor, para que a gente tivesse uma vida abençoada, para que a gente tivesse uma vida plena e sem falta de nada. Foram as primeiras vezes que o Senhor deu ordem, foram das primeiras direções do Senhor, seu povo. Se você observar com calma, com atenção a palavra de Deus, você vai ver que Deus sempre quis coisas boas para nós. Deus nunca quis o mal. Nunca foi vontade de Deus que a gente passasse necessidade. Doenças emocionais. Cada fase da vida, cada era, cada época com seu ciclo de enfermidades, doenças, guerras e preocupações. Nunca foi vontade de Deus que o ser humano passasse por qualquer tipo de tribulação ou de dificuldade. Quando Deus criou o homem para ser feliz. O objetivo de Deus e a vontade de Deus era que o homem fosse plenamente feliz e satisfeito. Por isso,
que antes de fazer o homem, Ele fez todo um jardim, fez todo um universo, fez o sol, a lua, as estrelas no firmamento, fez os mares, os rios, água doce, fruta de todo quanto é tipo de gosto. Se hoje, 4.500, 6.000 anos depois da criação do mundo, 6, 7 mil anos depois, ainda há frutas que a gente não comeu ainda, que são gostosas, imagina, naquela época, a fartura que havia de alimento, de beleza, de satisfação, de alegria, para um casal, para duas pessoas. O plano de Deus era, para o homem, era de uma abundância imensurável. Não tinha como medir, não tinha como pensar o plano de Deus para o homem no aspecto do prazer, da alegria e da satisfação. Deus fez tudo. Deu para o homem o direito de colocar o nome em tudo. Não só deu tudo para o homem, mas colocou tudo na autoridade do homem, para que ele fosse plenamente parte daquilo que Deus fez e daquilo que Deus é. Não havia dor de parto, não haviam dificuldades, não havia dor alguma. Pelo homem desobedecer uma ordem de Deus, então o mal se instaurou no mundo e as dores e as dificuldades começaram ali. O que a gente precisa entender hoje, e isso que eu quero compartilhar com vocês, é que o plano de Deus nunca muda, Deus não muda, Ele é imutável. Então o Deus que criou o homem para ser feliz, pleno, completo, satisfeito, Ele continua querendo a mesma coisa. Passa-se os anos, Deus estabelece o plano dele a partir de uma família. Essa família passa por tribulações devido à maldade do homem também. A família cresce, e depois de crescer escravizada, a família, agora já uma nação, transformada em uma nação, é levada de volta. Mais uma vez, o Deus que fez o jardim, agora prepara uma terra para o homem, para toda a criação dele. Aqueles que ele escolheu a partir da queda, escolhendo a nação de Israel. E para essa nação, ele preparou uma terra que manava leite e mel. Ele vai lá na escravidão, tira o povo da escravidão e conduz para a terra prometida. No processo de ida para esse lugar, ele foi ensinando coisas para o homem, que assim como hoje, sempre foi reclamão. O homem sempre foi reclamador, reclamão, insatisfeito. Sempre. Estava no deserto, estava no Egito, antes de ir para o deserto, preso, escravizado, trabalhando, comendo cebola. Deus manda Moisés lá, tira o povo de lá. No processo do deserto, para ir para a terra prometida, o povo reclama o tempo todo. Deus está abençoando e o povo reclamando. Mais ou menos como a tua vida. Mais ou menos. Que basta passar 6 meses de uma bênção, tu já está reclamando porque não tem a próxima. Basta 1 ano de Deus resolver coisas na tua vida que você orou e pediu para Ele fazer. Passa 1 ano, nem isso às vezes. Lá está tu reclamando de novo. É só dar uma crise financeira. No mês passado, no mês retrasado, pode ter comido tudo. Até nesse troço caro aí, meia madeiro. Eu não vou. O xizão aqui não vou falar o nome. Se eu falar não, vocês vão comprar lá, depois eu vou lá pedir, eu fico 2 horas esperando. Não vou falar o nome. Mas tem aqui perto não é o nome, não é X, é outro nome. É uma coisa que começa com B, termina com U e prensado, desse tamanho. Olha, é melhor, certamente é melhor que madeira.
Ficou olhando o pessoal pagando dinheiro, um negocinho desse tamanho assim, diz que é bom, e eu não acredito, mas tudo bem. Um dia, se alguém quiser, eu estou pronto para experimentar uma madeira, mas eu não vou pagar. Negativo. Não que me importe, mas enfim. Num mês compra, no outro mês aperta as contas, começa a reclamar. Não vem cá, no mês passado tu não estava comprando de tudo? Agora faltou esse mês, está reclamando. O homem é reclamão, o ser humano é reclamão por natureza. Mas reclamando e mesmo reclamando, o Senhor preparou uma terra que manava leite e mel para eles, para conduzir eles. Assim sempre foi até hoje e sempre é até hoje as coisas de Deus com a gente. Ele sempre tem planos bons para nós. Sempre. Você estava lá, alguns aqui, numa vida medíocre. Nem medíocre, porque medíocre é mediana. Uma vida ruim mesmo. Cheia de dificuldades, insegurança, incerteza. Cheia de problemas. Não dava certo para nada. Família uma confusão. Estava agora há pouco lá. O Senhor planejou para você a vida que você tem hoje. Ele sempre planeja coisas boas para nós. Hoje, talvez, você não dê valor, mas você tem paz hoje. Se você pegar a data de hoje é 26, isso, de abril? 27, se você pegar a data de hoje, 27 de abril de 2025, e você jogar 15 anos para trás, 20 anos para trás, ou um pouquinho mais, dependendo da sua idade, 27 de abril, de algum ano para trás, você vai descobrir que o Senhor planejou e projetou coisas muito boas para você. Você está numa igreja hoje, a família está tudo certo, você vai para casa e tem uma casa para ir. Amanhã você vai trabalhar e vai tudo seguir em paz. Há anos atrás, talvez, você estaria preso num quarto. Talvez estaria voltando de um final de semana de festa. Talvez estaria em discussão e problema com a família. Ou será tantas outras coisas que você poderia estar. Olha o que Deus planeja para nós. É sempre assim, dessa forma. Ele sempre projeta coisas maravilhosas. Porém, há uma dificuldade enorme do homem. É de ser estável naquilo que Deus quer para ele. Essa é a grande dificuldade do mundo. Essa é a sua dificuldade. A sua dificuldade, a nossa dificuldade, é você estar estável no plano que Deus estabeleceu. É estar satisfeito, contente o tempo todo, todos os dias. Se as coisas vão bem, você está bem. Mas se as coisas vão mal, você também está bem. Porque você sabe que está sendo conduzido pelo Senhor. A vida é estável. Você não passa por altos e baixos dentro da sua mente e do seu coração. Você passa por altos e baixos porque o mundo é mau. E Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. É isso aí. Mas a vida é alto e baixo. Um dia você quer estar na igreja, outro dia você não quer estar. Um dia você está orando muito, no outro dia você não quer mais orar. Um dia você só assiste pregação, no outro dia você não quer nem ouvir a palavra de Deus. E assim vai você. Um dia a sua família está bem, no outro dia você não queria ter família. Um dia o marido é uma bênção, no outro dia o marido é o cão. Num dia a esposa é maravilhosa, no outro dia a esposa é o Satanás. E aí a vida vai alto e baixo. Alto e baixo. Não foi isso que Deus planejou para nós. Deus não é um Deus de instabilidade. Deus não é um Deus de coisas falsas, em falsas. Deus é um Deus de verdade, de firmeza, de estrutura, de verdade. Deus é um Deus estável. Tudo que Ele fez é estável. Crianças continuam nascendo, porque Ele fez assim. Os ventres das mulheres continuam gerando filhos. O sol continua nascendo no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma intensidade. A lua está sempre pronta, carregando e dando sentido às marés. Está tudo igual. Ele fez lá no início, porque Deus é um Deus de estabilidade. O que Ele faz se mantém como Ele fez. A vontade de Deus para todos nós é que a gente, assim como Ele, também viva uma vida estável.
É o que Deus quer. E quando eu digo para você que é o que Deus quer, isso não é hipotético, isso não é variável, é o que Deus quer para você. Que nós temos a tendência de enxergar Deus a partir da perspectiva humana. Os homens de poder não enxergam individualmente cada um. Os homens de poder enxergam uma grande massa. Os homens de poder enxergam o povo simplesmente como povo, número, mulheres com tal situação, jovens com tal situação, crianças até 5 anos, 10 mil, 50 mil, 100 mil. Os homens de poder enxergam tudo, mas enxergam a massa. Deus não. Deus enxerga você individualmente, seletivamente. Ele consegue parar, olhar para a sua vida e pensar em alguma coisa específica sobre você. Deus quer que a sua vida seja estável. Eu quero que você entenda isso, porque eu não posso continuar pregando se você não entender isso. Deus, o Todo-Poderoso, quer. Essa oração nós não precisamos fazer, Deus, se tu quiser. Não, Ele quer. Deus quer que você tenha uma vida estável, plena, abençoada, satisfeita. É o que Ele quer para você. Ele já pensou para você, Ele já sabe onde isso vai acontecer, Ele sabe a forma que vai ser assim, Ele quer isso. E agora eu pergunto para você, se Deus quer, quem não quer? Quem diz não para Deus? Quem tem o poder de dizer, não, Deus, tu não vai fazer isso com a vida do Paulo, não? Porque eu não quero. Quem diz não quero para Deus, irmão? Historicamente, desde a fundação do mundo, só o homem consegue dizer sobre a sua própria vida o não para Deus. Então, se você não tem uma vida estável e abençoada, é porque você está atrapalhando. Ninguém mais consegue fazer isso. Ninguém consegue se colocar entre você e Deus e dizer, não, Deus, a vida dela não, ela não pode ser abençoada, porque ela não merece. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode se opor no plano de Deus para a sua vida. Ninguém pode se colocar entre você e Deus e o que Deus planejou para você. E o que Deus quer para você é que você tenha uma vida plena, abençoada, feliz, satisfeita, contente. É o que Deus quer para você. Então não adianta você ficar culpando tudo, culpando a economia, culpando o vizinho, culpando a mulher, culpando o marido, culpando os filhos, culpando a igreja. Não adianta você culpar os outros. Se você não tem uma vida plena e abençoada, feliz e contente, é porque você está dizendo não para os sims de Deus e dizendo sim para os não de Deus. E isso está fazendo com que você tenha a vida que você tem. O segredo está na raiz das coisas. O segredo está na origem. O segredo está no conceito básico, que está na palavra, explicitamente, claramente ali, mas a gente às vezes não quer enxergar, não quer entender. Por exemplo, Deus planejou tudo, fez tudo, deixou o jardim pronto, colocou o homem ali para ser feliz, ponto, é a vontade de Deus. O homem disse não, e se afastou da plenitude. Agora, o que eu acabei de ler é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Vocês vão ter tudo, quando ele falou no jardim, vocês vão ter tudo, vão ser abençoados, não vai faltar nada. Vocês vão ter fartura de tudo, só não come daquela árvore ali, só isso, só não come da árvore ali. Imagine você, Deus falando, só não come ali, o resto vai ser tudo maravilha, só não come aquela árvore ali. Ele falando, comunicando uma coisa que a gente deve ou não fazer. E o segredo da bênção daquele povo, daquele casal, estava só nisso. Só. O erro nosso é achar que as coisas de Deus,
elas precisam ser mais pintadas, elas precisam ser mais rebuscadas, elas não podem ser tão simples assim. A dificuldade da gente é encontrar a verdade de Deus nas coisas simples, porque quando se trata de Deus, a gente fica pensando em coisas mais fantásticas, em coisas mais glamurosas, em coisas mais complexas, e não é complexo, é simples. O homem deixou de ser abençoado, o homem perdeu a estabilidade da bênção, da satisfação, do prazer, do contentamento, da fartura, porque ele simplesmente fez uma coisinha que Deus falou para não fazer, simples. Agora, o povo depois, isso que eu nem vou falar, do trajeto do homem até esse ponto aqui, porque senão a gente ficava até o mês que vem, o outro mês ainda, junho, falando. Mas olha, observe bem, essa é a lei do Senhor e os decretos, observe o texto, as ordenanças, de novo, olha aqui, essa é a lei, os decretos, as ordenanças que o seu Deus ordenou que eu ensinasse. De novo caímos no mesmo lugar, ordenanças e decretos, a mesma aquela que disse não coma do árvore, é a mesma coisa. Presta atenção nas ordenanças, para que vocês as cumpram na terra, para a qual estão indo, para dela tomar posse. Olha que bênção, ele queria que o povo tomasse posse da terra, para que tome posse. Desse modo vocês, escute, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Para que tenham vida longa. Você tem medo da morte? Quando for na hora de morrer, vai estar até querendo vida longa. Ouça e obedeça a Israel, assim tudo lhe irá bem. A palavra tudo diz alguma coisa para você? Tudo lhe irá bem. Ah, pastor, mas é que eu trabalho. Tudo lhe irá bem. Mas minha família, tudo é tudo. Pastor, mas o mundo é mau. Tudo lhe irá bem. Tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura. Você não só vai receber essa bênção toda dessa terra, mas você vai ser muito numeroso, você vai ser poderoso nessa terra, ninguém vai tirar essa terra de você. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Primeiro mandamento. O Deus que disse lá para aquele casal que não era para eles comerem de uma árvore, agora ele diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração. Só isso. A pergunta que eu quero compartilhar com vocês hoje, algumas perguntas, mas Deus disse para Adão e Eva: não coma. Eles fizeram o quê? Comeram. Agora, esse mandamento aqui é uma outra ordem, porque aquela já foi. Essa ordem aqui, ame o Senhor de todo o seu coração. Agora a pergunta: você ama? Ou você também está comendo? Igual Eva e Adão fizeram. Você ama o Senhor? Pastor, minha vida, eu sou crente, mas minha vida é uma confusão, pastor. É? Você ama o Senhor? Não sei dizer, porque eu não sei se você tem a resposta. Se você ama o Senhor. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Há sinais em você de amor ao Senhor. Você ama o Senhor. Você ama seus filhos? Ama ou não ama? Quem tem filho ama o filho. O que mostra e revela que você ama o filho? Atenção, olhar, preocupação, ocupação. Você ama a sua esposa? O que a sua esposa diz sobre você, irmão? Que você ama ela?
Isso porque você se preocupa, manda mensagem, conversa, ouve, dialoga, pensa nela. Então, ela diz que você ama ela. Ela encrenca com você, você fica firme ali, firmezinho, dá aquela reclamada básica, mas fica bem. E você, ao contrário, irmã, você ama, vocês podem dizer um do outro, que sinais tem de amor? Você ama o seu trabalho, você fica reclamando o tempo todo. Não adianta você dizer que ama o Senhor, se você não ama. Porque se você quer uma vida abençoada, você não precisa pedir para Ele. Como eu já disse a vocês aqui há algum tempo, não faz sentido. Deus não é melhor do que nós. Aliás, nós não somos melhores do que Deus. Eu fico olhando meus filhos, eles não precisam pedir o básico. Aliás, todas as coisas que a Luísa e o Joabe pedem, o Joabe pede pouco, a Luísa já pede bastante, mas todas as coisas que eles pedem são coisas supérfluas. Coisa que eles nem precisam, ela nem precisa. Porque o que ela precisa, ela não precisa pedir. Porque as necessidades da Luísa, ela não precisa pedir. Antes que a necessidade dela apareça, já está lá a provisão para ela. Porque eu sou um pai. Porque ela tem uma mãe. Então antes do almoço, antes do inverno, quando o inverno começa a sinalizar o frio, já vai dar uma olhada se tem roupa para ela, antes que ela tenha frio. Porque quando ela tiver frio, a roupa já tem que estar lá. Isso é o pensamento de um pai e de uma mãe. Agora então, você é melhor que Deus, é lógico. Porque você tem que pedir. Porque nos invernos da sua vida, você tem que estar pedindo para Deus roupa quente, porque você está passando frio. Porque nas necessidades da sua alma, você tem que passar manhãs orando para ver se Deus olha para você e traz para você o que você precisa. Porque não é, você sabe muito bem que tem coisas que você faz, que você necessita, que não são supérfluas, são coisas essenciais. O homem precisa de paz, a mulher precisa de paz, paz é essencial. Paz não é uma coisa supérflua, paz não é uma besteira. Paz é essencial, mas as pessoas vivem pedindo por paz, porque não têm acesso à paz. E pedem para Deus, ofendendo Deus. Porque quem pede paz, sendo filho de um Deus como o nosso, é ofender o Senhor. Imagina, no frio, agora que vai ter, seu filho estuda de manhã, levanta, pega a roupa, e quando você vê, ele está saindo na porta, de camiseta, tremendo de frio. Aí ele vai no portão e volta, e bate na porta, e diz: pai, eu estou com frio, tu pode comprar um blusão para mim? O que você vai dizer? Você está louco? Está maluco? Vem aqui. Qual tu quer, escolhe. Tem tudo aqui. É uma ofensa para você como pai e mãe, o seu filho pedir uma coisa básica, almoço. Ele pode pedir Kinder Ovo. Ele pode pedir bala fine. Mas ele não pode pedir arroz com feijão, massa, carne, linguiça. Se ele pede para você, é uma ofensa para você, não é nem vergonha, não sabe o que dizer. O que é para você se seu filho vier bater na sua porta, ou chamar você preocupado, orando, fazendo oração para você, por causa do almoço, da comida. Nós não somos melhores do que Deus. Não faz sentido um filho de Deus orar por coisas essenciais. Não faz sentido um filho de Deus pedir por coisas básicas. Como Deus não daria? Que Deus é esse que não daria o básico? Um Deus é pior que um pai, que uma mãe. O problema não está nisso. O problema está que nós não amamos o Senhor. Porque a palavra dele diz, para que você vá bem em tudo, para que você seja feliz, para que você conquiste uma terra que mana leite e mel. Então agora, ouça as ordenanças igual aquelas do jardim. Ouça agora as ordenanças. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E agora,
o desafio para você é que todas as vezes que você for orar, pedindo por coisa básica, a voz do Espírito Santo vai gritar no seu ouvido, perguntando se você ama o Senhor. E a sua resposta vai definir se você vai conseguir resposta da sua oração, ou se você vai entrar para outro nível de vida, de amadurecimento de filhos de Deus, que vão começar a pensar todos os dias, se amanhã na segunda-feira você terá sinais de que ama o Senhor, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. O desafio nosso, diante dessa palavra, é buscar dentro de nós, o nosso comportamento, se nós amamos o Senhor ou não. Buscar atitudes, buscar um sentimento, buscar a palavra, encontrar com clareza em nós, se nós realmente amamos ou Ele ou não, mas no primeiro momento de que você identifica que não ama, seja honesto e ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Sabe o que é de todo o coração? De todo o coração e de todo o sentimento. Entendimento é clareza de quem Deus é, e amar com uma decisão. Mas esse amor que a palavra diz que nós temos que ter por Deus, não é apenas um amor de uma decisão, mas é um amor de um sentimento. O amor que vem através do entendimento por uma decisão é o amor que não é correspondido, quando você ama e não tem nada de retorno. O amor do entendimento é aquele amor que você só dá e não recebe nada. O amor do entendimento é aquela decisão que você decide amar, mesmo quando você é frustrado pelo seu esposo, pela sua esposa. Quando você é frustrado pelo seu pai, que talvez abandonou você, mas lá depois de mais velho, você tem a oportunidade de encontrá-lo, ele ou a mãe, e aí você não sabe de onde vem aquela clareza de entendimento, que mesmo não tendo sentimento, você tem algo que você ama. Então você consegue conversar, você consegue receber, falar, mesmo que não haja sentimento. Mas o amor pelo Senhor Deus é um amor de entendimento e de sentimento, porque quando nós paramos para ver a nossa volta, não tem como não amar Ele com sentimento. Agora mesmo encontrei o Roque ali, o Roque me contou um testemunho de um amigo dele que esteve aqui e foi curado. Pessoas que estão aqui que foram curadas, foram transformadas, foram libertas. Como não amar com sentimento? Como não bater forte o coração quando nos referimos a Deus? Como não amá-lo com entendimento e com sentimento? Se Ele é tão bom para nós, se Ele é tão cuidadoso com a gente. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada, como o casal poderia ter lá no jardim, é só nós amarmos o Senhor. A gente, às vezes, eu quero dizer para você, a gente gasta muita energia com coisas, às vezes, que não são necessárias. A gente gasta muito esforço com coisas que não nos fazem bem algum. A gente gasta muito tempo com prazer e lazer. E a gente gasta pouco tempo com a busca e o entendimento por amar o Senhor. Nada importa mais do que isso. Porque todo o desfrute do prazer, ele só é estável se você ama o Senhor. Então, antes de você pensar em desfrutar da vida, antes de a gente pensar em curtir, aproveitar, gostar, ter prazeres, antes de qualquer coisa nesse sentido, nós precisamos buscar a certeza de que a gente ama o Senhor. Porque se a gente tiver convicção que ama o Senhor, então todo o prazer será estável e não instável, como é o seu, que um dia está contente e sorridente com os prazeres da vida que o Senhor proporcionou para você, no outro dia você está clamando e pedindo misericórdia, que a vida está um caos. Então um dia você está querendo só cantar o Senhor, no outro dia você parece que Deus não existe para você. Antes de aproveitar as coisas boas, cria a convicção e certeza de que você ama o Senhor, ao ponto de que quando eu pregar isso mais uma vez, vou pregar de novo daqui a talvez um ano, não sei, mas quando eu pregar isso de novo, você vai dizer assim, eu amo o Senhor. Como? Eu amo porque eu penso nele, as palavras dele fazem sentido para mim, eu gosto das palavras dele,
As coisas dele são maravilhosas. Eu gosto de ver e leio de novo. E leio mais uma vez. E cada vez que eu leio faz mais sentido para mim. Eu gosto de falar sobre as coisas de Deus. Eu gosto de sentar com as pessoas e falar sobre Deus, sobre as coisas dele. Eu gosto de lembrar das coisas que ele fez. Eu gosto de ver as séries que falam sobre ele, mostram com encenações aquilo que ele é, o que ele significa. Então eu posso dizer que eu amo o Senhor. Isso, quando nós tivermos essa certeza e essa convicção, então você vai perceber que automaticamente orações que você faz hoje, você não vai precisar mais fazer, porque essas coisas todas vão chegar antes que você precise pedir. Amar o Senhor de todo o seu coração é a primeira coisa. Segundo, ele continua dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as, escute, ensine-as com persistência a seus filhos. Eu já vou encerrar. Por que você tem dificuldade com os seus filhos? Por que você vai passar dificuldade na adolescência com os seus filhos? Porque você não ensina. Essas coisas não. Você quer ser abençoado? Quer não? Só cumpre isso. E acabou. Quer que eu diga para você? Os cristãos no mundo não deveriam ser parte da necessidade. Nunca. Nunca. Um cristão jamais deveria ocupar a sua vida quase que toda pedindo coisas. Um cristão, um crente, seguidor do Senhor, deveria estar muito mais preocupado em como compartilhar, porque tem tanto. Eu fico imaginando, se eu, sendo um caco que eu sou em comparação a Deus, eu me acho um bom pai, mas eu fico olhando, se eu sou um ser humano, eu fico imaginando Deus despejando bênçãos na nossa vida sem medida. Então, antes de precisar das coisas, Ele vem e dá, e Ele dá sabedoria, e Ele dá entendimento, Ele dá clareza, e Ele abre portas, você não sabe de onde veio, e quando vê, veio uma oportunidade, uma bênção, que você nem sabia de onde veio. Você observa que as suas orações, elas não são orações de preocupação, você não se vê mais preocupado orando por coisas, porque você criou uma convicção do Pai que você tem, e você sabe que mais cedo ou mais tarde, se for essencial, vai vir. E se não veio, é porque talvez não era tão essencial assim. Tem pessoas que pedem coisas mais da sua própria vontade do que da vontade de Deus e da própria necessidade. E essas coisas às vezes Deus não atende. Essas coisas Deus não atende às vezes, porque são supérfluas. Agora, quando você cria convicções em Deus, todas as coisas que são essenciais para você, todas elas Ele dá. E dá antes que você precise. Porque você não vai me dizer e não vai me convencer que você é melhor pai que Deus. Você não vai me convencer disso, ninguém vai me convencer disso. E os meus filhos não precisam pedir nada essencial. Antes que eles precisem, sempre tem. Deus é melhor do que eu. Então, antes que eu precise, tudo que é essencial para a minha vida já está lá à minha disposição. Porque Deus não é pior pai do que eu. Ele é muito melhor do que eu. Se eu faço isso com os meus filhos, então Ele faz muito mais. Muito mais. Muito mais. O problema não está na oração bem feita. O problema não está na vida santa. Uma vida santa, sem entendimento de quem é e de quem Deus é uma vida de fariseu.
Não adianta nada você se comportar na sua vida de toda forma, como eu vi pessoas que andavam de uma forma tão ilibada, crente, cumpridor das regras, mas a família um caos, os filhos longe do Senhor, o casamento uma bagunça, porque não é sobre isso, é sobre enxergar quem Deus é e amar Ele. Primeiro mandamento não é andar A, B ou C de qualquer jeito. Primeiro mandamento não é andar de um jeito assim, andar de outro jeito assim, não é. Primeiro mandamento não é esse. Você vai ver depois de tudo isso, Deus dando direções. Mas o primeiro mandamento é amar o Senhor. Depois de amar o Senhor e ensinar para os filhos isso, irmão, o amor a Deus. Ensinar quem Deus é. Dizer para o filho que aquele arroz e feijão, aquele arroz com linguiça e feijão que você vai comer amanhã meio-dia, quem colocou lá foi o Senhor Deus que colocou lá. Ensinar para o teu filho que Deus é bom. Ensinar para o teu filho que Deus é melhor que tu, que é pai, que é mãe. Ensinar para o teu filho que Deus nunca vai deixar faltar nada que é essencial. Mostrar para os teus filhos quem Deus é, ao ponto de que quando eles chegarem na juventude, na adolescência, eles não precisam de nada, eles já sabem quem Deus é. Então quando o mundo vier, quando as tentações vier, eles não têm uma cartilha de comportamento para obedecer, eles não têm medo de um Deus que castiga, eles não têm receio de fazer uma coisa e pecar. Não, eles amam a Deus. Nós estamos em um tempo onde os filhos não amam nem os pais. Não amam os pais. Porque os pais não investem tempo nos filhos. Olha o que a palavra diz para encerrar. Ensinem eles com persistência. Converse sobre elas. Escute. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Sabe o que é isso? Você só ama quem você se relaciona. Relacionamento, troca, conversa, olhar, sentimento, observação, atenção. Quando você começa a dar atenção para o seu filho, olhar para ele, quando você começa a olhar para ele e ele para você, você começa a construir uma relação onde ele começa a amar você, porque você já ama ele. De graça, ele pode dar atenção para você ou não dá, e você vai amar ele igual. Mas para ele construir amor por você, você precisa entregar para ele, oferecer para ele a possibilidade da relação, do contato, da conversa, do olho no olho, do abraço, da lágrima, do colo, do tempo junto, do dormir junto, até que pegue no sono. Então você sai e por aí vai, relacionamento próximo, íntimo. Como você vai construir um relacionamento com o Senhor se a palavra dele para você não está na medida que eu acabei de falar? Quando você levanta, lá está a palavra dele. Quando você se deita, lá está a palavra dele. Quando você anda, lá está a palavra dele. Quando você come, lá está a palavra dele. Quando você conversa com pessoas, lá está a palavra dele. E lá está a palavra. E você começa a construir por ele um amor, porque a palavra já está lá. Ele já te amou primeiro, a palavra diz. Ele já amou você. Assim como um pai ama um filho antes do filho saber o que é amor, o que é vida. Assim Deus ama a gente primeiro, antes que a gente saiba quem Ele é. Ele já amou, deixou a palavra lá, e o amor dele está à disposição. Aliás, o amor dele muito mais do que à disposição. O amor dele foi revelado na cruz do Calvário, que ele do céu mandou o Filho unigênito para morrer por você e por nós. O amor dele já está lá. O amor dele já está lá. Como um totem, o amor dele já está lá.
como algo maravilhoso, posto e colocado, imexível, imovível. Ninguém move o amor dele, ninguém mexe o amor dele, ninguém arranca o amor dele de lá. Por isso que a palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades pode nos afastar do amor dele. É lógico, é simples. André, é simples, meu. Quem tira, Isabel, o teu amor pela tua filha? Quem tira? Quem arranca teu amor pelo teu filho? Quem que arranca? Quem que tira? Teu filho vai chegar na adolescência e vai trair você. Ele vai mentir para ti. Ele vai te enganar. Tu vai deixar de amar? Que ninguém tira esse amor. Só que você é um humano. É você que constrói na relação a oportunidade, dá a oportunidade do seu filho te amar também. Porque tu já ama primeiro ele, antes que ele nascesse. Por isso que a palavra diz, o Senhor falou várias vezes: antes que você existisse, eu te amei. Antes. É assim que Ele ama você. Só que Ele ama você, chama você para a relação, deixou a palavra dele para você meditar nela de dia e de noite, se relacionar com ela, para que você construa amor, para que você desenvolva amor. O amor que teu filho, tua filha vai desenvolver com você no aspecto e no ambiente da relação e do relacionamento, porque você já ama ele, você já ama ela. Então agora é ela e ele que tem que desenvolver amor por você, e você vai dar intimidade, comunhão, proximidade, acesso. E ela vai desenvolver, e ele vai desenvolver amor por você. É assim que Deus está hoje, dizendo para você hoje aqui: eu já te amei. Todo o amor que eu tinha para dar já foi dado, está posto. Por isso que Jesus na cruz, quando encerrou tudo, ele diz: está consumado. O amor está posto. O amor, aleluia. Por isso que a palavra fala que é a plenitude dos tempos, porque o amor de Deus veio crescendo, crescendo, crescendo. O amor de Deus construiu um jardim perfeito, lindo, maravilhoso, colocou o homem lá. O amor de Deus fez isso. O homem deu as costas, o amor de Deus continuou crescendo, alcançou uma nação, deu direções e continuou amando, 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 até o dia que a pedra fundamental do amor de Deus foi estabelecida na cruz do Calvário. Foi lá que o amor foi consumado, foi lá que foi estabelecido, foi lá que foi colocada a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental do amor de Deus. Lá, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora é vida, vida em abundância. Agora é paz, alegria, contentamento, satisfação, abundância. Em quem? No amor dele, na cruz. O amor de Deus está posto. Como não daria ele com o seu filho todas as outras coisas? Hein? Por isso que a palavra fala isso. Ele já deu o filho dele. Não dará juntamente com o filho todas as outras coisas que vocês precisam? O amor já está posto, já está estabelecido, e nada mexe mais nele. Então não faz sentido você ficar pedindo. Não faz sentido você ficar lamentando. Tudo que tinha que ser dado em amor já foi dado. É só você acessar. Como é que acessa, pastor? Amando ele. Como é que acessa, pastor? Se relacionando com ele. Ouve a palavra dele de manhã, meio-dia, de tarde, quando anda, quando está no ônibus, quando está no trabalho, quando está em casa, quando está com os amigos. É 2 horas de conversa sobre besteira, futebol, bobagem. Já começa a dar uma vontade, nem isso, é meia hora.
Meia hora de conversa sobre futebol e um monte de outra coisa, já começa a dar vontade de falar das coisas dele. Será que ninguém aqui vai falar das coisas dele? Já que ninguém fala, eu falo. Olha, Deus é muito bom para mim. Olha, falando igual para vocês. Logo já vem para fora. É assim. Quando se ama é assim. Eu não consigo ter um tempo de diálogo com uma pessoa sem falar do meu filho, sem falar da minha filha, sem falar da minha família, sem falar da igreja, sem falar de Jesus. Não consigo, é impossível para mim ter 2 horas de conversa com alguém que eu não coloque minha esposa, meu filho, minha filha, a igreja, Jesus, Deus. Não tem como. Não tem como, porque vem de dentro para fora. A pergunta que eu faço hoje para encerrar é se você vai continuar pedindo coisas para Ele, sabendo que o amor dele já foi estabelecido e que tudo que você precisa Ele já tem para dar para você. É só você amar Ele e se relacionar com Ele. Você está em casa, parece que está na casa do Pai, está na hora de comer, e você não tem relação com Ele. Então a mesa está posta, está farta, e você está com fome. Então a mesa está em abundância, e você está lá de lá gritando, pedindo pão. Se você conhecesse Ele, mulher, mulher, se você soubesse quem fala contigo. É forte demais, irmão. O amor de Deus é forte demais, irmão. Lembra da mulher, não? Lembra, não? Lembra, não? Ele chega, ela tá pegando água. Ele chega, me dá água, me dá uma água aí pra mim. Ela diz, como tem água, não tem como tirar. Como tu pode ser judeu, falando comigo? Um monte de coisa que a gente coloca pra Ele, mas quem nos afastará do amor dele? Ele olha para ela e fala assim: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria água, e a água que eu te daria é uma água que tu nunca mais teria sede. Tu nunca mais ia pedir água, nunca mais, porque é isso que o nosso Pai, o nosso Deus faz. É esse amor que já está posto à nossa disposição. É esse amor que foi consumado na cruz do Calvário. Enquanto todos estão vivendo e pregando religião, Ele está dizendo: eu amei, eu amei. Por isso que João 13,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida, dias, felicidade, prazer, satisfação, contentamento, comida, dinheiro, carro, casa, filhos, e tudo já está dado, já está posto, já está entregue no amor dele. O problema é se você quer se relacionar com Ele. Vamos ficar em pé. Algo poderoso do Senhor hoje aqui. Esse é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Ponto. Nada mais, nada menos do que isso. O Evangelho. O que nós estamos sendo expostos hoje é o Evangelho. Ponto final. Pastor, mais, não tem mais. É isso, só isso. Então agora nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus. Por isso nada nos afasta do amor dele. Por isso o Evangelho é aqueles que andam no mundo em plenitude de vida, de alegria. Nada tem falta. Tudo é bênção. Se Deus dá, Ele deu. Se Ele não dá, Ele não deu. Escute. Jó vivia igual você. Igual. Um cumpridor das leis. Um homem bom, correto, justo. Jó andava igual você, mano. Igual.
tudo certinho, uma pessoa boa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Até que Deus pegou ele, tirou tudo que é humano, carnal. Nada mais interessava para Jó. Vai trabalhar para quê, hein? Que ambição teria um homem leproso, que os filhos todos morreram, que perdeu todos os bens? Jó fica só ele e Deus. Agora não tem para onde fugir. Ele é obrigado a se relacionar com a única coisa que sobrou para ele. Porque enquanto a gente tem carreira, enquanto a gente tem o dia, as conquistas, enquanto a gente tem isso tudo, Deus quando sobra. Mas você é um homem bom, você é uma mulher boa. Jó era igual, até que Deus tirou tudo de Jó, e lá foi Jó sofrer a vida dele. No final de tudo, qual a frase de Jó? Qual é? Pensei que tudo podes e que nenhum dos teus planos são frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que tudo que eu preciso vem de ti. Agora eu sei que eu não preciso te pedir nada, porque quem sou eu? Deus perguntou para Jó: quem é tu? Quem tu pensa que tu é? Tu tá longe. Deus começa a mostrar para Jó: tu não é ninguém, eu sou tudo para ti. Deus começa a se revelar para ele quem ele é, ao ponto que Jó enxerga Deus. E depois que enxerga, irmão, não tem como desenxergar. Então agora não tem mais frustração, angústia, não tem mais nada, porque agora ele está pleno. Não espere passar pelo ciclo de Jó para descobrir quem Deus é, porque Ele hoje quer se revelar para você plenamente. Eu quero que venha aqui na frente. Eu quero orar com pessoas que, mesmo sendo assim, tendo esse Deus assim, esse Pai assim, se sentem tão longe. Hoje é o dia de você se aproximar de Deus. Não peça para Deus se aproximar de você, porque Ele já está no mesmo lugar sempre. É você que se aproxima dEle. Feche teus olhos. Reflita sobre essa palavra. Eu já vou orar, mas antes, pense aí. Pense um pouco sobre ela. Tua humildade colocou o jardim
olhos. Contemple o Senhor. Contemple o Senhor olhando a sua vida, sendo um pai melhor que você. E você é o filho dele, a filha dele, sendo uma mãe melhor do que você. Pense em todas as vezes que você cuidou dos seus filhos. E agora se enxerga você como filho dele, e ele cuidando de tudo. Lembra das vezes que você ficou pensando, tentando achar resposta para coisas que você não conseguia, soluções para coisas que você não tinha solução. Lembra de todas as vezes que você andou ansioso com trabalho, com vida, com o que comer, com o que vestir? Lembra disso? Pensa em como o teu pai, pensa como Deus estava, tendo já te dado tudo. Lembra disso, peça perdão para Ele. Peça perdão para Ele. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu não construí intimidade contigo, eu não te amei ao ponto de saber que o teu amor era tão grande. Me perdoa pelas vezes que eu me preocupei com as contas, com o que pagar, com comida, com vida. Me perdoa pelas vezes que eu me senti inseguro. Me perdoa pelas vezes que eu me senti insegura, que eu deixei a angústia tomar o meu coração, sendo que tudo isso estava à minha disposição. Coloque a sua mente agora nisso, pense nisso. Nas vezes que você ficou perdido, perdida, tudo que você tinha que fazer é se voltar para Ele, porque nele nós temos tudo. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Cante isso. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Lembra agora. Lembra das vezes que Ele cuidou de você, mesmo você não dando tanta atenção assim. Agora, o que será da sua vida quando você amar Ele, quando você meditar na palavra dEle, de dia, de noite, de tarde, acordado, andando, no trabalho, em casa? Quando a palavra dEle for teu alimento diário em todas as horas, imagina o que vai acontecer com a sua vida. Imagina como será a tua história daqui a alguns dias, daqui a algum ano, quando você começar a se aproximar dEle, porque Ele já se aproximou de você. Imagina como será a sua vida daqui para frente, quando você começar a se interessar por Ele. Imagina isso, imagina. Me ama, Ele me ama.
Ele me ama, me ama. Deixa eu contar um segredo para você. Dê atenção aqui para mim. Sobretudo você que precisa de um milagre. Sabe como sempre funcionou? Assim. O amor dele está posto. Cura, bênçãos. E você começa assim, ó, a catar ele. Catar. Você começa a procurar ele. Você começa a buscar. E aí você encontra. Quando o seu amor encontra o amor dele, os milagres são liberados na sua vida. Se você precisa de um milagre hoje aqui, então agora esquece de todo mundo aqui. Esquece da hora, esquece de onde você está e começa a catar o amor dele. E isso, você é homem, durão, que não chora, que não sai do seu lugarzinho, que não se mexe. Se eu fosse você, eu quebrava tudo isso e começava a procurar ele. Cadê, Senhor? Cadê tu, Senhor? Eu quero te ver, Senhor, eu quero. Até que você toca, quando você enxerga. Não precisa nem encostar nele, não. Quando você de longe enxerga aquele que você amou tanto, mas só de ouvir falar, os teus olhos não viam ele. Mas quando os teus olhos enxergarem ele, então se prepara, porque as bênçãos de Deus, porque a vida dele vai começar a tocar a sua de uma forma absurda,